Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre quando que a gente precisa se preocupar com a cólica menstrual. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. A maioria das pessoas que me assistem meus vídeos não são inscritas, então por favor, clica no inscreva-se aqui, ativa o sininho, que não custa nada para vocês e me ajuda muito para divulgar mais informação de qualidade. E também me sigam no Instagram, que eu tô sempre postando coisas interessantes sobre esses temas que eu falo nos vídeos aqui. Então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que tem um vídeo aqui sobre tratamentos naturais para cólica. Eu também estudo ginecologia natural, então tem vários conteúdos aqui sobre esses tratamentos naturais e como você pode tratar algumas coisas você mesmo em casa. Autoexame ginecológico, enfim, deem uma olhada aí nas playlists que vão ter esses outros vídeos. Quando eu fiz o vídeo sobre tratamentos naturais para cólica menstrual, eu citei que em algumas situações não é interessante você ficar se automedicando em casa. Lembrando que, por favor, quem não viu o outro vídeo, essa automedicação é só com chás e coisas naturais. Eu não tô falando de tomar remédio da farmácia sem conversar com um médico antes, tá? Mas que mesmo com os tratamentos naturais, existem algumas situações em que o interessante é que você vá procurar um profissional para entender se essa sua cólica é só uma cólica menstrual leve, que às vezes acontece e que daí tudo bem você não ter que ir ao médico e usar alguns tratamentos naturais para aliviar esses incômodos que você talvez tenha aí no segundo dia da menstruação, por exemplo, que é diferente de quando você tem uma cólica super intensa e que talvez tenha alguma causa orgânica mesmo, né? Alguma doença por trás dessa cólica que seja importante investigar o que está acontecendo, talvez fazer exame, enfim. E daí eu fiquei pensando que eu não especifiquei, não conversei com vocês sobre essas situações, sobre quando que você precisa se preocupar com a cólica, quais sinais que você precisa buscar e quais as possíveis doenças que podem ter por trás dessa cólica, para que você fique mais tranquila de autoanalisar a sua situação e ver, não, a minha é uma situação que eu posso ficar tomando o meu chá aqui, tá tudo tranquilo, ou, puxa, talvez seja melhor eu ir para um médico e investigar mesmo essa dor, essa cólica. Quando eu falo de cólica, eu não posso deixar de citar o que eu já falei no outro vídeo também, que é a primeira coisa é você analisar se essa sensação que você sente no útero é realmente uma dor ou é só uma sensação de que está acontecendo algo ali. Normalmente, pessoas que não são super conectadas com o próprio corpo não vão sentir que o útero delas existe, né? Você tem ali um órgão que tá quieto, diferente do intestino, que a gente sente o tempo todo, porque você sente os movimentos, você sente gases, você sente quando você precisa ir ao banheiro. Então, por exemplo, o estômago, o intestino são órgãos que você fica sentindo eles o tempo todo. O útero não. O útero tá lá quietinho e a não ser que você tenha uma conexão muito grande com o seu corpo, você geralmente não vai sentir nada no seu útero. E de repente, no momento da menstruação, esse útero ele começa a trabalhar, porque a menstruação ela é a descamação da camada interna do útero e para sair esse tecido, o útero contrai. E são essas contrações que podem ser dolorosas e causar o que a gente chama de cólica menstrual. Então, o primeiro passo é você analisar se essa cólica, essa sensação que você sente na menstruação ou no pré-menstrual, é realmente uma dor, e daí como dor eu digo uma sensação ruim que te tira do momento do que você tá fazendo, né? Então, tipo, eu tô aqui gravando esse vídeo e de repente eu sinto uma dor que, nossa, assim, dor, sabe? Vai atrapalhar as minhas atividades e realmente é desconfortável, uma coisa ruim. Ou se é só uma sensação nesse local que geralmente eu não sinto nada, e que agora eu sinto que está acontecendo alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo. Talvez você sinta um peso, talvez você sinta uma pressão, talvez você até sinta, assim, uma leve cólicazinha, mas que você não classifica como dor, e sim como tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu gosto de falar que é assim, eu estou sentindo meu útero menstruar.
Então, naquele lugar que normalmente você não sente nada, nesses dias você tá sentindo mexer, você tá sentindo uma pressão, você tá sentindo um fluxo ali de movimento, mas que não necessariamente é uma dor. Não necessariamente você precisa tomar um remédio, natural ou não, para tirar essa sensação. Talvez essa sensação ela possa ficar acontecendo e você continuar vivendo sua vida. Não necessariamente é uma coisa que tem que ser bloqueada. Porque muitas vezes, né, na medicina que a gente vive normalmente hoje em dia, é aquela coisa de você sentir uma coisa no seu corpo que minimamente seja desagradável e você já quer tomar um remédio para bloquear aquilo completamente, né? Sendo que o que a ginecologia natural propõe e o que eu proponho para os meus pacientes é, antes de bloquear qualquer coisa, vamos olhar para isso, entender o que é, entender o que o seu corpo está querendo te dizer com isso, para daí sim ver se é um problema que deve ser tratado ou se é só uma coisa que está acontecendo com o seu corpo e tudo bem. Tudo bem você sentir aquele peso, tudo bem você sentir o seu útero menstruando, se não for uma coisa que vai atrapalhar suas atividades do dia a dia. Então isso seria a situação normal. Ou mesmo você, às vezes, sempre tem essa coisa super controlável, mas às vezes tem uma cólica mais chatinha, que vai passar com um chá, ou que vai passar com uma bolsa de água quente, mas que é eventual. Então essas situações são normais. Não precisa se preocupar, não precisa pensar em ir no médico para investigar uma coisa que é fisiológica do seu corpo, né? O seu útero tá contraindo porque o sangue tá saindo e isso pode causar um certo peso, um certo incômodo, mas que é uma coisa leve que não atrapalha suas atividades. Agora, existem algumas doenças que podem realmente aumentar essa sensação de útero e realmente causar uma dor, que em alguns casos pode ser uma dor muito intensa. Quais são as duas doenças principais que podem causar uma cólica muito intensa? A principal de longe chama endometriose, que é quando você tem parte do endométrio, que é essa camada de dentro do útero que menstrua, em outros lugares da barriga, em outros órgãos, onde ela não deveria estar. E daí quando a mulher menstrua, além dela sangrar dentro do útero, que é o normal, e o sangue sair pela vagina, ela também sangra dentro da barriga, na bexiga, no intestino, e o sangue, quando o sangue está dentro da barriga, ele é muito inflamatório. Então isso gera uma inflamação e gera uma dor que a pessoa vai sentir geralmente aí no período menstrual. E a segunda doença, que também é comum na população, são miomas. Miomas são tumorzinhos benignos do útero, mas que dependendo da localização e do tamanho deles, eles podem causar alteração do padrão do sangramento, né, do padrão menstrual, ou dor. Então, existem situações em que, se você tem uma cólica muito intensa, e daí o que eu diria que é uma cólica intensa? Primeiro, muito regular. Toda vez que você menstrua, você já sabe que você vai ter uma dor intensa. O que é intensa? Uma dor que vai fazer com que você pare de fazer o que você está fazendo. Então, mais uma vez, se eu estou aqui gravando esse vídeo, eu tenho que parar, eu começo a suar, eu tenho ânsia de vômito, eu não consigo andar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar, porque toda a minha energia passa a ser focada nessa dor, nesse mal-estar causado pela dor. Ou ainda quando você tem outros sintomas associados a essa dor, que é o que a gente mais pensaria também em outros sintomas da endometriose, como dor para fazer xixi só no período menstrual, ou diarreia ou sangramento nas fezes no período menstrual, ou dor na penetração no período menstrual ou fora dele, enfim, esses são outros sintomas da endometriose. Mas se você tem uma cólica recorrente, menstrual, intensa, que atrapalha a sua vida, que você tem que ir para o pronto-socorro ou tem que ir embora da escola, isso não deve ser considerado como normal. Não quer dizer que você tenha uma dessas doenças. Pode ser que você investigue e descubra que não tem nada e daí você vai, né, ser orientada a tratar a dor, mesmo sem saber exatamente a causa dela, né? Porque mesmo
essa dor fisiológica, que seria só da contração do útero normal, sem nenhuma doença, ela pode ser super intensa. E daí existem sim, que é o que a gente chama de dismenorreia primária, e que seria cólica por cólica, né? Não tem um mioma, não tem uma endometriose. Tá tudo bonito, os exames todos normais, mas a pessoa tem uma sensação de dor muito intensa. Isso é uma alteração também, e daí a gente vai tratar a cólica. Inclusive, existem muitos tratamentos naturais. A alimentação está muito relacionada com a inflamação do corpo, que é muito relacionada com a sensação de dor e cólica menstrual. Então, existem vários tratamentos naturais quanto alopáticos para tratar cólica, mas mesmo se você identificar que é só uma cólica, você tem que ter investigado para ter certeza de que não tem uma outra coisa também acontecendo. Então, o recado que eu quero deixar é: tudo bem se você tiver uma cólica às vezes, você tratar naturalmente em casa ou mesmo tomar um remédio que alguém já te passou alguma vez, eventualmente. Mas o recado é, se você tem uma dor incapacitante, que você tem que ir ao hospital, que é uma coisa muito ruim, você deve sim investigar. Investigar não significa necessariamente fazer exames de imagem, fazer ultrassom, mas investigar, eu digo, pelo menos ir conversar com um profissional da saúde para entender, né, se essa dor é só uma cólica, mesmo que seja intensa, mas é só uma cólica, ou tem alguma doença de base que vai precisar de uma atenção especial para o tratamento dessa doença. Agora eu queria falar um pouquinho sobre cólica e pílula. Porque muitas adolescentes, principalmente, né, é muito comum ter cólica nos primeiros anos da menstruação, porque o seu útero ele tá aprendendo a menstruar. Então, é muito comum cólica em adolescente. E é muito comum você prescrever, né, eu digo os médicos, prescreverem anticoncepcionais para tratar essa cólica. Só que o anticoncepcional ele não tá tratando a cólica, porque a cólica ela tem alguma causa. Pode ser uma causa inflamatória, pode ser a própria contração do útero. E o anticoncepcional, ele diminui a quantidade de sangramento menstrual porque ele bloqueia os seus hormônios. Então toda vez que você tomar um anticoncepcional, vai diminuir a quantidade de sangue. E por isso, talvez diminua sim um pouco a cólica. Então, nos estudos mostram que quando você toma anticoncepcional, reduz a cólica. Mas a que custo? Que você vai bloquear todo um sistema fisiológico de uma adolescente que nem tá pensando em transar ainda, por exemplo, né? No caso de meninas de 12, 13 anos, eu já ouvi relatos, em vez de você tentar tratar essa cólica, tratar a causa dela, entender o que tá acontecendo com essa menina, que ela tá tendo cólicas super intensas, sem nenhuma causa orgânica, né? Sem nenhuma doença aí por trás. Então, saibam que sim, é possível você tratar a cólica em adolescentes e em mulheres adultas sem ter que usar pílula. Então, se você usa pílula e você quer parar, mas fica pensando assim, mas se eu parar, vai voltar a cólica. Se eu parar, eu não posso parar por causa da cólica. Isso é mentira. Você pode parar, existem vários outros tratamentos e que, na minha opinião, tratamentos de verdade e não só mascaramentos, digamos assim, né, de sintomas. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês não assistiram o vídeo sobre tratamentos naturais para cólica, deem uma olhadinha, porque mesmo quem só tem aquele incômodozinho, aquele peso na barriga, às vezes existem algumas coisinhas naturais que você pode fazer na sua casa que vão te trazer mais conforto e até mais aconchego, assim, né? A bolsa de água quente eu gosto de usar mesmo sem eu estar com dor, porque é um aconchego, né? É um cuidar do seu corpo que pode ser feito, principalmente na fase da menstruação, que vai ser positivo, mesmo que você não esteja com dor. Então, se vocês não assistiram, deem uma olhadinha naquele vídeo. E se tiverem dúvidas e sugestões, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.